Mas se eu chegar assim, fique curado em nome de Jesus. No caso, não tem problema nesse sentido, né? De jeito nenhum. Você orar lá, porque a Bíblia fala, em meu nome expulsarão demônio, porão a mão sobre os enfermos, e eles sararão. No caso, é se fazer como Jesus, né? Com certeza. Então, quando esse testemunho que eu vou falar, eu estava deitado, o Senhor veio sobre mim, mostrou uma casa, mostrou uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida e que ela estava com espírito de morte. Nessa época eu trabalhava numa metalúrgica. Vê? E o que aconteceu nessa metalúrgica, que é nessa fábrica de metalurgia que eu trabalhava? Um rapaz lá muito humilde, entrou para trabalhar lá, era uma empresa de umas 200 e poucas pessoas, funcionários, e um rapaz muito humilde entrou nessa empresa para trabalhar. 3 dias que esse rapaz estava trabalhando, ele foi atravessar, montou na sua bicicleta, depois no expediente, 5 e pouca da tarde, ele foi atravessar uma avenida muito movimentada, nesse horário de pico. O que acontece? Um carro não colhe o rapaz e atropela e ele morre. Aquilo, a empresa ficou chocada, chegou ao meu conhecimento, a gente nem teve a oportunidade de conhecê-lo, 3 dias. Tá bom, agora olha que coisa mais fantástica. Quando eu estava deitado e que o Senhor veio e falou assim, olha, mostrou a casa, mostrou a mulher que eu nunca tinha visto, e falou assim, vai lá, ela tem um espírito de morte. Ah, Deus conversando comigo, ao milagre. Aí eu chamei um casal, aí eu me despertei dessa visão, chamei um casal, no outro dia, à noite, falei, vamos visitar tal casa. Eu sabia onde que era a casa, que inclusive era uma casa do meu tio que estava alugada, que era de um tio meu, que já partiu. Amigo, quando eu chego lá e bato, quem vem me atender? A mulher que eu vi na visão, que eu nunca tinha visto na vida. E já olhei assim, eu falei, ó, que coisa. E eu tinha contado para esse casal. Quando nós entramos lá, começamos a ministrar a palavra. E no ministrar a palavra, tá, aquela coisa toda, e ministro daqui, ministro dali. Era a mãe do menino? Não, irmã. Irmã do rapaz que tinha morrido. E o diabo que levou, o diabo que matou o rapaz jovem, sabe? Matou ele atropelado, que não é Deus que quer morte prematura. Deus prometeu para a gente, nós temos que ser ousados e tomar posse. Salmo 90, versículo 10. Deus prometeu 70, alguns pela fortaleza, chega aos 80. Passar disso é enfado e canseiro. Se tem alguém de 90 aí, continua vivendo, né? Mas já não tem muito mais prazer na vida, mas Deus prometeu e o rapaz jovem foi embora para a eternidade. Onde está? E quando então eu vi aquela mulher, nós ministramos a palavra, quando eu fui orar, o demônio da morte pega ela. E nós repreendemos aquele demônio. E ela foi liberta naquele momento. Nunca mais eu vi a mulher. Então, assim, esses milagres, essas coisas, se eu for contar aqui, vocês vão ter que me chamar outro dia só para falar de milagres. Vai ter a parte 2, nós temos que ter. Se Deus quiser. Milagres, milagres e curas. E gente vomitando sangue com úlcera e Deus vindo. E revelando para a gente, por misericórdia, eu não sou digno disso mesmo, é a graça misericordiosa de Deus, tanto é que a gente é salvo pela graça mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, Efésios 2, versículo 8. E quando Deus quer usar, meu amigo, não tem quem impede, agindo Deus ninguém impedirá, nós já citamos isso em Isaías 43, versículo 13, antes que existisse dia eu sou, operando eu, quem impedirá? Então quando Deus quer, quando Ele acha um vaso, uma pessoa, porque hoje, meu amigo, Deus dá um pouquinho para a gente, daqui a pouco a gente está achando que a gente é o tal. Pastor, veio um rapaz aqui, e ele falou assim, a Bíblia se contradiz porque para salvação, e ele falou que se contradiz é pela fé ou pelas obras. E ele fez essa pergunta. Maravilhoso. Se fosse você responderia o quê? Essa eu vou fazer até questão de abrir. Essa aqui eu só vou. Isso é bom. Entenda. Como diz, essa é fichinha. Fichinha, manda outra. Eu estou me gloriando um pouquinho em Cristo aqui. Mas você pega a carta aos Efésios. Aqui, ó, olha a resposta mais gloriosa, Efésios capítulo 2, você pega, como eu citei, o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ô meu amigo, se eu me salvasse por glória, por obras, eu ia me gloriar, eu sou bonzinho, eu faço isso, eu faço aquilo. O que eu faço? O homem nada tem, se do céu não foras dado. Mas quando uma pessoa é salva, continuando lendo o versículo de número 10 de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, agora o versículo de número 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, eu não sou salvo por boas obras, mas se eu sou salvo é para praticar boas obras, que também não tem limite. Abre-se um patamar diante da gente. Você vai numa penitenciária e etc. Você leva a palavra, leva alguma coisa. Você está fazendo, você não tem que tocar trombeta por isso. Por quê? Aí você junta isso com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Quando a Bíblia fala assim, primeiro que a nossa vocação
1 Coríntios 1, 26, a nossa vocação, Paulo fala assim, não são muitos nobres, não são muitos que são chamados. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as loucas para confundir as sábias, as vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Tanto é que quando Deus foi colocar Israel na terra, as pessoas não examinam como diz. Mas pega o capítulo 7, 8 e 9 de Deuteronômio, que a palavra Deuteronômio é repetição da lei, é a repetição da lei de Levítico. Então Deus falou, ó, quando eu te colocar na terra, lembre Israel, eu te tirei da terra da escravidão. Não vai falar que é a sua força, que é o seu poder, não. Porque senão a gente gloria, rapaz. Sim, sou bonzão, sou o melhor. Eu faço isso. Então, nós não somos salvos por boas obras, mas se a gente é salvo, a gente pratica boas obras. Inclusive, você pega São Mateus, que é uma das minhas preferidas também, passagem, São Mateus 5, versículo 13 até o 16, Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma vela para colocar debaixo da cama, não, colocar no velador, no lugar alto, para que quando as pessoas entrarem na casa, serem iluminadas. É o que você perguntou no começo. Quando Deus faz uma obra no coração da gente, a gente quer passar aquilo para frente. É igual está lá o Gabriel lá, ó. Ele vai para a praça, não sei o que, ele prega aqui, ele prega ali, e que ele está maravilhado. Deus o libertou de uma vida desgraçadamente horrorosa, que tinha perdido um irmão já para esse mundo, sabe, das drogas, morto, novo. E o menino, o caminho seria isso, vê? E Deus vai salvar. Aí, continuando em São Mateus capítulo 5, a partir do 13, aí ele diz assim, olha, que nós, sendo a luz do mundo e o sal da terra, e que nós devemos praticar essas boas obras, vê você, mas depois de tornar-se sal da terra e a luz do mundo, para que os homens possam ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está no céu, não é glorificar a nós, vê você? Senão a gente vai glorificar, eu sou, não, então a honra, a glória, olha o que é outra passagem que eu falo que eu amo, eu penso que eu amo todo, mas você pega Romanos capítulo 11, 33, a profundidade da riqueza, que hoje é os hinos aí que mais tocam, né? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe deu o primeiro para que seja recompensado? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então, é isso. Vê? Então, quando a gente fala assim, o moço que fez a pergunta assim, a Bíblia se contradiz. Nunca, não tem uma contradição nessa palavra, os homens é que contradizem, vê? Mas a Bíblia não. Inclusive, Deus interpreta Deus. Eu penso que deixei bem claro, ou não? Deixei claro. Bem claro. Mas para os que não querem entender, não vai entender de fato. Não. E só vão entender, sabe quando? São Lucas 24, 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Se não abrir o entendimento... Se não abrir... Não tem como entender. Mas o problema é que às vezes tem algumas pessoas que de fato elas entendem. Não entendem, mas leem, né? Uhum. Tá vendo? Se não ler também um exemplo. Eu falo assim, porque muitas vezes, por exemplo, o ateu ele lê a Bíblia talvez... muito melhor do que o cristão, né? Mas só que é para debater. Não para entendimento mesmo. Ver você não é para se alimentar, para conhecer. Um exemplo. Eu mostro para a minha igreja, olha que coisa profunda. A Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque os demônios creem e estremecem. Mas nós cremos e nós obedecemos. Até os demônios creem que Deus é um só, embora é ensinado aí que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Cristo. Tanto eu respeito. Você não crê na Trindade, no caso? É igual eu falei para ti. A palavra Trindade quer dizer 3. A Bíblia tem 66 livros, correto? 39 Velho Testamento, 27 no Novo. 1189 capítulos. 31.103 versículos. Você não encontra esta palavra. Tem algumas escrituras que as pessoas gostam de usar para tentar provar, e são as escrituras que eu mais amo, entende? Façamos o homem, um dia um advogado teólogo, a gente conversando, um amigo meu, eu gosto muito dele, a igreja que eu tenho lá, eu comprei o salão na mão dele na época, Deus nos deu, na verdade, quando eu falo comprei, é Deus através da minha vida. Então a gente conversando assim, aos pequenos detalhes que... Tu vai soltando. Vê você. Aí ele vai e diz assim para mim assim, mas o senhor não crê, mas olha aqui em Gênesis 1, 26, façamos, ele todo assim, né? É plural. Eu falei assim, sim. Então é Deus elaborando a sua grande obra, a sua grande criação. Aí eu falei assim, isso é elaborar, né? Ele falou, é. Eu falei, agora vamos ver ele colocar em prática essa grande obra, criação dele. Ele falou assim, o que o senhor quer dizer? Eu falei, vamos ver ele fazendo. Ele falou, façamos, vamos ver. Isso aí ele estava elaborando, agora vamos ver ele criando. Aí eu falei assim, lê o 27, lê Gênesis 1, 27, onde está escrito assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, conforme sua semelhança. Pronome pessoal, sua, não suas. E outra,
Em complemento a isso, eu falei para ele assim, por que em Isaías 45, versículo 12, não é eu não, a voz é minha, eu repito, a palavra é de Deus. Por que em Isaías 45, versículo 12, diz assim, eu criei a terra, eu formei nela o homem. Por que não fala nós? Deu para entender um pouco? Deu para entender. Porque se fosse Trindade, seria nós. Né? Nós. Perfeito. E tantas outras coisas, tantas outras coisas. Talvez tem um amigo Mas, meu... é claro, tipo assim, a gente tem que deixar isso claro também, porque às vezes alguém acredita na Trindade e isso vai fazer com que ele perca a salvação, né? Também, né? Como diz, hoje, me permita, hoje eu sou servo, amanhã eu vou julgar. Hoje eu não julgo, não. Né? Porque a primeira carta aos Coríntios 6, versículo 2, eu vou julgar o mundo e vou julgar os anjos. Não, mas você acha que isso faça com que ele perca a salvação? A Bíblia fala assim, que a pessoa é julgada na luz que ela tem. Um exemplo, pessoas no tempo de Lutero, que morreu nessa luz, não serão julgados. Mas a Bíblia fala, muito é dado, muito é cobrado. Vê? Se Deus deu muito, Deus cobra. Hoje, se as pessoas não examinam e continuam crendo nisso, é porque não examinou as Escrituras do jeito que deva examinar. São João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então tem passagem que parece, talvez tenha até um amigo meu me ouvindo aqui em Timóteo, o Jamil, é amigo do irmão Newton, né, o pai do nosso estimado Rafael. E uma época conversando com ele, eu fui na casa dele, nós conversamos, ele foi na minha igreja, ele ficou impressionado da maneira que a Bíblia estava fluindo através da minha vida, por misericórdia. Aí ele ficou maravilhoso, depois do culto me procurou no escritório, falou, mas como é que pode sou pregar dessa maneira? Não tem nada a ver comigo, é Deus, é igual você me perguntou, eu respondo, que é isso, pastor? Como é que o senhor faz para decorar? A gente vai para responder. Aí ele entrou no meu escritório e falou assim, mas vocês não creem em Trindade? O senhor prega dessa maneira? Olha a pergunta dele para mim. O que o senhor faz com a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7? Aí eu, com amor e respeito, eu dei uma satirizada no caso. Eu falei, senhor, o que está escrito lá? Como se eu não soubesse, né? Eu sou ministro do Evangelho, rapaz. Se eu fosse ministro do Lula lá, ministro da Agricultura, eu tinha que saber o que é giló, o que é tomate, eu tinha que saber que tomate é fruta, não é? Ué, mas eu não vou usar na salada de fruta. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí foi muito bom. Então, se eu sou ministro do Evangelho, pelo amor de Deus, gente, eu tenho que saber do que eu estou falando. Nós batizamos em nome de Jesus Cristo. As pessoas viram assim, sem mais, sem menos, um homem que 37 anos de caminhada cristã, e diz assim, mas Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não quero satirizar isso, não posso, é coisa sagrada, mas pelo amor de Deus, gente, medita nas Escrituras, não é de maneira rasa, não. Aí esse amigo meu que deve estar ouvindo aí, o Jamil, ele falou assim, o que o senhor faz com a primeira carta de João? Eu falei assim, o que está escrito lá? Né? Dando uma satirazinha. Ele falou assim, 1 João 5,7, os três. Eu falei, os três o quê? Os três deuses? Aí ele deu uma risada, falou assim, não tem jeito com vocês não, né? Falou assim, ô Jamil, lá está escrito assim, 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes, não estas, se fossem 3 pessoas, teria que estar escrito assim, estes 3 são um, mas está escrito estes 3, não estas 3, estes 3. 3 o quê? 3 deuses? Nós seríamos politeísta, a crença em mal e nós chocaríamos com o primeiro mandamento que Deus deu, não tereis outro Deus diante de mim, e você pega Deuteronômio 6. Por que não pega o versículo 3 e 4 que diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que você entende por único? Não tem outro. Vê você o que eu digo? Então, assim, são escrituras que as pessoas não meditam e não deixam Deus interpretar a palavra, porque Deus interpreta a Bíblia. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque nunca foi produzida por vontade de homem algum. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram esta palavra. Somente homens inspirados pelo Espírito Santo é que deveriam pregar essa palavra. Mas hoje nós temos vou falar uma coisa que pode, não pode? Pode, fica hoje nós temos uma invasão de púlpitos, até por mulheres, com todo amor e respeito. Mas a minha Bíblia fala, 1 Coríntios 14, 34, convém que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Né? Eu não. Não pode ser pastor. Não vai brigar comigo não, pelo amor de Deus. Eu trago comigo o seguinte, Gálatas 1, versículo 8. Paulo falou assim, se nós mesmos, ou um anjo do céu, pregar um evangelho, além daquilo que vocês tenham pregado, seja maldito, anátema. E aí? Aí eles falam assim, Paulo era radical, já falaram isso para mim. Não é radicalismo não, meu filho, é Bíblia. Se está na Bíblia, sabe o que eu ensino para esse povo que está aqui, e os que estão me ouvindo aí, muitas ovelhas minhas me ouvindo aí, sabe o que eu ensino para eles? Que no começo da Bíblia, no meio da Bíblia e no fim da Bíblia está escrito que você não pode tirar nada e nem acrescentar nada. Começo da Bíblia, Deuteronômio 4:2. Nada tirareis da palavra, nada acrescentareis. Isso é o começo.
Pentateuco. Meio da Bíblia, São Mateus 4,4. O homem não vive só de pão, toda a palavra que sai da boca de Deus. Fim da Bíblia, Apocalipse 22, 18, 19. Nada tirareis da palavra, nada acrescentareis. Quem tira, Deus tira o seu direito de entrar na cidade pelas portas. Quem acrescenta, Deus acrescenta as pragas da Bíblia na vida dessa pessoa. E eu, sendo conhecedor disso, como é que eu vou? Oh, meu filho, eu prefiro dar um tiro na minha cabeça que enganar alguém com falsas doutrinas. Porque Jesus falou assim, ó, São Mateus 24, 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os eleitos. Minha carteira está aí, não está, Cláudia? Eu tenho $1 dentro da minha carteira. Não, mas eu tenho $1 dentro da minha carteira, eu trago comigo ali $1. Se alguém falar para mim assim, pastor, eu tenho $1 falso, o que minha mente vai me levar, se é que eu tenho mente? Você tem $1 falso? Então espera aí, se você tem $1 falso, alguém pegou o verdadeiro e copiou o falso. É fato ou não é? Sim. Não tem como ter $1 falso se não tiver um verdadeiro. Sim. Então Jesus falou que surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os eleitos. E hoje o que nós temos? Um tanto de gente que corre atrás de milagre, corre atrás de dons, mas não corre atrás do doador. Se fosse oferecido para você, agora eu vou mexer contigo. Se eu te oferecesse uma goiaba ou uma goiabeira, qual que você pegaria? Qual que você escolheria? Cara, difícil, né? Mas pode te responder ou você vai correr o risco? Você que sabe. E se eu correr o risco? Fica à vontade. Manda ver, tá. corre o risco. Uma goiaba ou uma goiabeira? Qual que você prefere? É óbvio que é a goiabeira. Vê você? Que aí todas as goiabas que a goiabeira produzir, você vai usufruir dela. Se você pega uma goiaba só, comeu, acabou. Acabou. E o que as pessoas vão na igreja hoje? Eles vão atrás de milagre. Nada contra, nada contra. Quando a pessoa está no desespero, nós estamos aí para isso mesmo. É para ajudar, vê? Mas nós temos que buscar o doador. Foi perguntado para Martinho Lutero, por que você não ensina o seu povo a buscar os dons espirituais? Ele falou assim, senão eles vão esquecer do doador. Esquece do doador mesmo. Aí hoje o que acontece? Aí as pessoas vão para a igreja de qualquer maneira. Igreja é para pessoas nascidas de novo, da novas criaturas. A primeira doutrina que Jesus pregou, São João 3,7, necessário você nascer de novo. Aí eu poderia falar umas coisas aqui, mas a história é longa. Quando no tempo de Roma, lá no ano 312, 381 da era cristã, mas é um outro assunto. Você é calvinista ou arminiano? Enquanto Calvino estiver nas escrituras, eu sou calvinista. Enquanto Arminio estiver nas escrituras, eu sou calvinista, eu sou arminiano. Vê você? Mas tem nas escrituras os dois? Aí tem alguns debates sobre predestinação, aquelas coisas todas que dão choques. Perfeito. Vamos ver o chat aqui que tá frenético, hein? Pessoal, um verdadeiro homem de Deus. Madalena, amém, glória a Deus, eu creio, isso tudo é verdade. Thalita, homem de Deus, referência para todos. Noemi mandou um foguinho, um coração de fogo. Max Santos, as varas de anzóis maiores estão começando a serem lançadas. É uma visão nossa. Eles conhecem. Lá da igreja? É uma visão que o Senhor me deu para pregar esse evangelho puro e genuíno no Brasil. E eu já saí assim, já a parte dele já foi cumprida, sabe? Eu quase choro, sabe? Ô amigo, aí quando vê essa visão das varas de anzóis, 3 num lugar e 3 no outro, e 2 no outro, 5 no nome da graça, aí era um dom de fé e dom de maravilha. É aí que eu tô te falando, gente de muleta, jogando muleta fora. Esse é o evangelho verdadeiro, sabe? Eu não consigo, evangelho não é constituído só. Então, quando eles estão falando as varas de anzóis, estão aí manifestando, então eu quase que cobri esse Brasil, sabe? Pastor, você já pregou em vários lugares já? Vários, até na África do Sul, para a glória Sério de Deus. Mesmo? Vários países? Hã? Vários países? Não, na verdade só a África do Sul. E tem alguma diferença de pregar lá para aqui? Não, até porque nós somos assim as pessoas que creem da mesma maneira que nós cremos. Sim. Então tinha ali uma multidão ali, eu estava pregando que eu era cego, agora eu vejo. Eu não vi que Jesus era, que Deus era um só. Sabe o que eu acreditava? Quando eu não examinava as escrituras, eu cria que Jesus era a segunda pessoa da divindade, que ele estava na divindade como segunda pessoa. Quando eu examinei as escrituras, conforme São João 5,39, então aí eu vi que Jesus não estava na divindade, que a divindade estava em Jesus toda, inclusive. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava em Cristo. A um ponto de Jesus falar assim, quem vê a mim, vê o Pai. Aquela pergunta tão gostosa que quando as pessoas me fazem, eu amo, sabe? Porque fizeram para Jesus, São João 14. Vós conheceis o caminho, sabe para onde eu vou? Aí Filipe vai lá, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Vamos ver Jesus respondendo, vamos ouvir ele respondendo. Filipe,
Há tanto tempo estou convosco e não tens conhecido a mim? Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está, ao verbo, está em mim, que as palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Qual Pai que estava nele, gente? Já era outra questão, aí já vem uma pergunta. Se eu quero saber do seu nascimento, o que eu faço? Você consegue responder? Do meu nascimento? É, eu vou pegar o seu certidão, né? Sim. Se eu quiser saber o nascimento de Jesus Cristo, eu vou pegar a passagem que fala do nascimento dele, né? Para saber quem que é seu pai, porque lá no certidão de nascimento fala, ó, filho de fulano e tal, e no fim lá o escrivão fala, e dou fé, né? Dou fé que isso é a verdade, foi lavrado aqui no cartório tal. O nascimento de Jesus em São Mateus 1,18. Pega São Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada é prometida a casamento com José, antes de se ajuntar, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quem que é o pai da criança? O Espírito Santo. Sim. O que a Bíblia fala em São João 4,24? Está vendo? É Bíblia. Sim. São João 4,24. Deus é Espírito. E sabe o que Jesus foi? Sabe o que Moisés falou lá em Levítico 11,44? Deus falando lá. Moisés fala para o povo santificar, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Se Deus é santo e é Espírito, ele é Espírito Santo. Quando José tentou deixar Maria secretamente, ainda em São Mateus 1, versículo 19 e 20, ele tentou deixar ela secretamente. Ele não saiu falando besteira igual muitas pessoas, quando ouvem a gente pregar dessa maneira, eles têm um conhecimento e começam a blasfemar. E às vezes blasfemam contra o Espírito Santo e não tem perdão. A blasfêmia seria o quê? Aí é ultrajar o Espírito Santo. Um exemplo, a pessoa ouve uma verdade, e ele sem conhecimento, ele chama as obras de Deus do diabo, porque inclusive a blasfêmia contra o Espírito Santo em São Mateus 12. Você pega o versículo 22 em diante. Jesus orou por um homem. O homem era mudo e surdo. Mudo e cego. De maneira que ele passou a enxergar e falar. Sabe o que os fariseus, para dar resposta à sua igreja, sabe o que eles fizeram? Ele expulsa demônio por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus falou assim, uma casa dividida contra si mesmo. Não, se Satanás expulsa Satanás, então seu reino não pode prevalecer. Eu expulso demônio pelo Espírito de Deus. Aí ele fala assim, ó, toda palavra de blasfêmia será perdoada, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesse século, nem no vindouro. Então a blasfêmia do Espírito Santo é ver as obras de Deus e falar que é do ver você o que eu digo, que é do diabo. Igual as pessoas veem assim, a gente pregando uma doutrina dessa, que para muitos é novidade. É novidade. Por quê? Nasceu numa igreja, nasceu numa denominação, ouviu aquilo a vida toda. Então, quando vê uma coisa dessa em contrapartida, diferente, vê, e aí, tão diferente, mas tudo na Bíblia, é porque chega um momento de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 4,18, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então José, sendo um varão justo, ele intentou deixar Maria secretamente. Ele não saiu falando blasfêmia, essa menina engravidou de um soldado, não sei o quê, poderia falar, porque Roma dominava, a menina tinha 17 anos para 18, ele tinha 46 anos, a história conta que ele era um viúvo com 3 filhos, vê você? Então o que acontece? Ele secretamente. Quando ele projetou isso, o anjo do Senhor em sonho falou, José, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Ué, se a minha esposa concebia de mim, quem que é o pai da criança? Claro que sou eu, não posso atribuir a paternidade a outra pessoa, não. Se Maria engravidou do Espírito Santo, mas sem sensação, é Deus Criador. Quem que é o pai da criança? Nós sabemos que é o Espírito Santo. Aí surge aquela pergunta, me permita, surge a pergunta de São Mateus 3, versículo 13, onde eles gostam muito, até o 15. Quando João Batista batiza Jesus, o céu se abre, aí o Espírito em forma corpórea de uma pomba desce sobre Jesus e fala, este é meu filho amado em quem me comprazo. Pelo amor de Deus, gente. Pensar que o Espírito Santo é uma pomba vai além do meu entendimento. Ele assumiu uma forma corpórea. O Espírito Santo é Deus. Mas claro que dentro disso, porque de uma pomba, que é a única ave que não tem fel, e Deus não tem fel, Deus não tem amargura, Deus é doce, Deus é doçura. Não Deus... tem fel? Não, a única ave que não tem. Aquele eu já trabalhei em abatedouro e eu gosto de matar frango, rapaz. Se tiver um frango na sua casa lá, você vigia. Então aquela coisinha verdinha lá que se estourar, deu ruim, acabou. Acabou, pode jogar o frango fora que nem cachorro come, porque amarga, mas amarga mesmo. Então fala de amargura. A única ave que não tem fel é pomba. E Deus, quando quis simbolizar a si mesmo como um ser celeste, ele assumiu a forma de uma pomba, que inclusive é a mais sensível das aves. Você vê assim ela ali, eu sei que você já viu comendo ali, ela fica só assim, só, sabe? Você já viu como é que é? Sim. Aquela coisa. Então Deus é muito, muito, muito humilde. Agora, quando Deus quis simbolizar a sua natureza terrena, ele usou a natureza de um animal mais manso, qual? O cordeiro. Aí a pomba desceu sobre o cordeiro e falou, este é meu filho amado. Quem chama de filho é quem? É quem gera.
E quem é Deus? Deus é o Espírito Santo, como nós acabamos de falar aqui. Desceu e Jesus falou assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai, nós somos um. Aí eles pensam que, mas e a voz? Filho, a voz é de uma pessoa, só que Deus é onipresente. Sabe o que faz de Deus onipresente? É porque ele é onisciente, ele conhece o fim desde o princípio. Isaías 46, versículo 9 e 10 fala que ele conhece o fim desde o princípio. Mas vai mandando aí. Tem uns quadros também de leão e tal. O que significa? O que simbolizaria? De leão? De leão, né? Tipo, talvez a força de Deus, como que você sabe explicar? Pela graça de Deus, eu penso que posso. Mas você quer ver outra verdade dentro disso? Você pega Apocalipse capítulo 5. Você vai ver um livro selado que na verdade é essa Bíblia. Ninguém podia olhar, nem ler, nem pegá-lo. João chorava muito que o nome de João estava escrito nesse livro. Assim como todo eleito, o nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, seremos chamados um dia. Quando João chorava muito aquilo, porque ele não viu ninguém, nem na terra, nem no céu, e nem debaixo da terra, digno de tomar esse livro. Um ancião vai, nesse cenário celestial, um ancião vai e fala para João assim: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar o selo, quer revelar 7 selos, que é toda a Bíblia, é o plano da redenção de Deus. Sabe o que a Bíblia fala? Que quando João virou, que estava nas costas, quando João virou para ver o cordeiro, para ver o leão, sabe o que João viu? Um cordeiro ensanguentado, como tinha sido morto. A palavra de jeito nenhuma contradição, que Jesus traz consigo, entre outras, ele traz essas duas naturezas. Como leão, como você perguntou, leão, nós sabemos que é o rei da selva. Sim. Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. É só pegar Apocalipse 19, versículo de número 11 em diante. Mas quando João, que é um tipo da noiva que será arrebatado, quando olhou para João e viu para Jesus e viu ele como cordeiro ensanguentado, como que tinha sido morto, ele estava todo ensanguentado. Que cordeiro na Bíblia, para que o cordeiro de Deus veio? São João, capítulo 1, versículo 29. João falando com os discípulos: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vê você? Então, como o cordeiro, aquele animal manso, ele veio para tirar os nossos pecados e já tirou. Agora, como leão, ele virá para julgar. Só que a noiva não passa por julgamento, é outro assunto que eu não posso entrar, que é vasto. O pessoal mandou aqui, pode falar? Mas deu para explicar direitinho deu, sobre perfeito, leão? Tá? Perfeito. É o rei. Samuel Sérgio, pastor que eu tenho orgulho de ser ovelha. Patrício Castro, estamos sendo ajudados muitíssimo por esse homem de Deus. Pastor que prega em tempo e fora de tempo. Nice Arnold, graças a Deus por seu ministério, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jean Carlos, pastor Eduardo, eu gostaria de sua explicação sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a importância e qual é a relação desse nome com Marcos 16 e Lucas 24, 47? Então, em São Lucas 24, 47, é porque geralmente, Jean, Deus te abençoe, rapaz. Geralmente as pessoas pegam assim uma passagem da Bíblia e tentam fazer uma doutrina. Nós sabemos, eu citei aqui no começo, e poderia citar mais escrituras. Em São Mateus 18, versículo 16, está escrito: por boca de 2 ou 3 testemunhas seja toda a palavra confirmada. Nós não podemos fazer doutrina com uma escritura só. Aí eles pegam São Mateus 28, 19, e por todo mundo fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali foi uma ordem que Jesus deu. Ali foi uma ordem. Essa ordem foi cumprida depois de 10 dias, num dia de Pentecostes, quando Pedro, ali em Atos 2,37, pregou seu sermão, as pessoas se compungiram, compungir quer dizer, se afligiram no coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, em São Lucas 24, versículo 47, como o Jean também ele é conhecedor das Escrituras, tem nos ouvido pela graça de Deus. Ele era, se é o mesmo que eu estou pensando, ele era jogador de futebol aí no ramo profissional. Que isso, rapaz. Rapaz, vai jogar bola com ele, eu vou te contar, ele vai te humilhar, nem vai. Então, assim, ele ouvindo a gente pregar, então São Lucas 24, versículo 47, aí a Bíblia fala assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí depois vai ver ali em Atos capítulo 1, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vê? Então há relação que tem de pregar o arrependimento e a remissão, porque o que é remir? Remir é comprar, trazer de volta. E a Bíblia fala, em carta aos Hebreus 9, 22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então, como é que Deus ia redimir você, ia redimir a mim, sem derramamento de sangue, visto que Deus é Espírito?
Espírito não tem carne e osso, espírito não tem sangue, vê você? Nós sabemos. Então o que Deus fez? A Bíblia é tão clara, quando a pessoa para ouvir, Deus querendo me redimir a raça humana, e ele criou esta lei, vou repetir em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. O que Deus fez? Sendo ele espírito e sendo criador, ele criou um corpo para ele. Isso você encontra em Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Entrando no mundo, oferta e sacrifício não quiseste, corpo me preparaste. Aí Deus preparou um corpo. No ventre de Maria, alguém pergunta, por que tinha que ser uma mulher, uma virgem? É porque foi uma mulher que tirou a vida da terra, Eva. É um outro assunto que a gente pode abordar, e o rapaz até colocou aí no convite especial. E foi Eva que tirou a vida da terra. Quando ela tinha recebido a palavra lá, crescer e multiplicar, encher a terra, em Gênesis 1, versículo 28, junto com Adão. Então Deus criou esse corpo no ventre de Maria. Nesse corpo, como nós falamos, o que Deus fez? Colossenses 2,9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali estava Deus, Espírito, invisível, agora de uma maneira visível, num corpo chamado Jesus. Aquele corpo de fora se restringia ao Filho, mas o que estava dentro era o Pai. Por isso que São João 10,10, eu e o Pai, nós somos um. Agora Deus pode sangrar por mim, pode sangrar por ti e por toda a raça humana. Tanto é que a Bíblia fala em Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim, olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Vê? Então a relação com São Lucas 24, 47, que para pregar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, com São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, em meu nome, em meu nome. Qual que é o nome, gente? É a mesma coisa se você perguntar assim, um exemplo, eu tenho uma filha, o que eu sou para minha filha? Pai. Agora, pai é meu nome? Não. Você tem direito de me chamar de pai? Você? De jeito nenhum, não sou seu pai, né? Pastor é meu nome? Não. Meu nome é Eduardo. São títulos que eu tenho. Eu sou marido, eu sou tio, eu sou avô, tudo isso são títulos. Assim como Jesus. Jesus tem muitos títulos. Rosa de Saron, alfa, ômega, princípio, fim, primeiro, derradeiro. Eu consigo mostrar tudo dentro da escritura que ele é. Vê você? Mas o nome humano dele, Senhor Jesus Cristo. A palavra Jesus é Jeová Salvador. E eu tenho uma escritura dentro disso, o irmão Jean, está nos ouvindo e tantos outros. Olha como é que a Bíblia é cheia de doçura, mas é quando Deus revela. Porque em São Lucas 10, 21 diz assim, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Vê você? Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. E aquilo que o Filho quiser revelar. São Lucas 10, 21 e 22. Então, Pedro um dia fala assim, Atos capítulo 2, 36, depois dele receber a chave do reino, vê? Ele recebeu a chave do reino, ele fala assim, Atos capítulo 2, o verso 36, fique sabendo com toda certeza, ó casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então veja você, a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então quem que é Jesus? Jesus ele é, baseado nessa escritura de Atos 2:36, ele é Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Quando fala Senhor, que é Pai, ele é Senhor dos senhores, vê? Tanto é que tem uma escritura que as pessoas se embaraçam. São João 14, 18. Jesus falou assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Quem deixa órfão não é tio, não é vô, quem deixa órfão é pai, não é? E Jesus falou assim, eu vou, mas volto para vocês, não vos deixarei órfão. Só que ele veio como um homem, morreu. E aí vai me vindo tantas informações gloriosas, sabe? Pega a carta aos Efésios, respondendo ainda a pergunta, pega a carta aos Efésios 4, versículo 6, onde diz assim, há um só Deus e Pai de todos. E qual é? Sobre todos, por todos e em todos. Mas um só Deus. Então, dentro desse assunto, quando o homem se perdeu, Deus quis salvar, Deus fez um corpo para ele, para sangrar nesse corpo, vê? Então, quando ele estava criando tudo, era Deus sobre nós. Quando ele se fez carne, e quem se fez carne é o próprio Deus. Tanto é que Isaías 1, versículo 21 ao 23, o nome que vai ser chamado é Emanuel, para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta Isaías, no capítulo 7, 14, que está registrado em São Mateus 1, 21 ao 23. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome que? Emanuel. Emanuel é Deus conosco, não é segunda pessoa, não é terceira, é Deus conosco. E eu estou falando em carta aos Efésios que há um só Deus e Pai de todos. Então, o qual é sobre todos, é criando todos.
Nós temos a escritura de Hebreus 12, versículo 9, que Deus é Pai dos Espíritos, sendo Ele o grande Espírito Deus. Agora, Deus sobre nós, Deus por nós. Quando Ele assumiu a forma corpórea, Ele morreu por todos nós. Agora, Deus em nós. Então, repito, há um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Como Pai, criando todos, como Filho, morrendo por todos, como Espírito Santo, enchendo todos. Mas um só Deus. Perfeito.